Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Alesp Conecta, sempre debatendo os principais assuntos do nosso dia a dia, sempre com convidados muito especiais. E neste momento de pandemia, claro, cada um em sua casa, cada um em sua residência, respeitando o isolamento social, mas você que acompanha a programação da Rede Alesp, sempre tendo acesso aos melhores conteúdos. Hoje nós vamos falar de gestão pública e como os governos estão cuidando das gerações e das famílias menos assistidas e menos privilegiadas. Para me ajudar a fazer uma análise sobre essa situação, eu estou aqui com o Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública, a PUC de São Paulo, e também conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, aqui em São Paulo. Doutor Ariel, muito obrigado pela participação virtual aqui no programa. Olá, Daniel. Também cumprimento os telespectadores da TV Assembleia e sempre um prazer e importante conversar sobre temas aí que interessam a toda a sociedade aqui de São Paulo. Isso mesmo. Doutor Ariel, olha só, me chamou muito a atenção, eu já o conheço há alguns anos, o senhor sempre contribui com os veículos de comunicação e também tem uma visão muito humana de alguns problemas e também demandas da nossa sociedade, e também as observações muito relevantes em torno da gestão pública quando falamos de direitos humanos. Agora, eu fiquei muito surpreso com um artigo escrito pelo senhor, que, salvo engano, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, em que você dizia que o Brasil terá uma geração de órfãos da pandemia. Eu gostaria, claro, que o senhor começasse esse bate-papo fazendo uma análise desta situação em que estamos passando, a pandemia por coronavírus, uma doença em que não há cura, não há remédio, não há vacina por enquanto, mas que tem feito estragos. O número de contaminados não para de crescer, o de óbitos da mesma maneira, e as administrações públicas caminham muitas vezes em sentidos diferentes na tentativa de solucionar esse caso. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise da situação e falasse desse artigo em que você diz que o Brasil terá uma geração de órfãos da pandemia. Por favor. Sim, Daniel, é uma questão extremamente relevante e preocupante, até porque eu me lembrei dos órfãos, por exemplo, da pandemia, da epidemia de AIDS, na década de 90, no início dos anos 2000. Nós tivemos pesquisas no Brasil, projeções estimativas, feitas inclusive pelo Fundo das Nações Unidas na época, que tratava da questão da AIDS, de que mais de 780 mil crianças e adolescentes entre as décadas de 90 e o início dos anos 2000 teriam ficado órfãs, porque houve o falecimento dos seus pais, ou da mãe, ou do pai, ou de ambos. E tivemos também outras pesquisas internacionais, também relacionadas à ONU, a Organização das Nações Unidas, com estimativas de mais de 50 milhões de órfãos no continente africano, em razão da epidemia da AIDS, do HIV e da AIDS. E nós sabemos que toda vez que temos desastres, tragédias, guerras, existe um número enorme de crianças e adolescentes que ficam órfãos, que os seus pais acabam morrendo. E isso também ocorreu nas primeiras e segundas guerras mundiais, ocorreu no Haiti também um tempo atrás, diante do terremoto, em várias outras tragédias e situações gravíssimas vividas no mundo. E como nós temos agora uma doença, o coronavírus, que começou na China, que se expandiu em todo o mundo, que, como você disse, não tem vacina ainda e não tem uma cura, não tem nenhum remédio
milagroso, nenhum remédio que dê conta de todas as situações. Tem alguns remédios que funcionam para determinados pacientes, mas que também não funcionam para outros, que possuem vários efeitos colaterais, e existe todo um debate no Brasil e no mundo todo em torno de alguns medicamentos. Agora, por isso que é necessário acreditarmos na ciência, nos médicos, nos profissionais da saúde, porque eles estão indicando que o distanciamento social, nesse momento, é a única forma de prevenção, é a mais adequada, até para dar tempo para os pesquisadores conseguirem descobrir uma vacina, para os médicos conseguirem testar melhor os medicamentos e também para o sistema de saúde se adequando, como ocorreu aqui em São Paulo com a criação dos hospitais de campanha, tanto pela prefeitura como pelo governo do estado. Então, nesse sentido, eu cumprimento, acho muito importante a atuação do próprio governador João Dória, do prefeito Bruno Covas, dos vários prefeitos da região metropolitana, do interior, do litoral. É dessa forma, através do distanciamento social, o que até gerou grandes embates entre os governadores, prefeitos, ainda existem embates entre eles com o presidente da República, que tem, infelizmente, sido irresponsável, no meu entendimento, tem pregado o fim do distanciamento social, tem dito que a economia é mais importante que a própria vida das pessoas. Então, é necessário essa compreensão. E quando nós falamos aí da situação do Brasil, temos pesquisas do Unicef, da Fundação Abrinq, que demonstram que 40% das crianças e adolescentes no Brasil vivem em famílias pobres, em famílias miseráveis. A grande maioria das famílias são sustentadas apenas pelas mulheres, pelas mães. Nós temos mais de 5 milhões de crianças que sequer possuem os nomes dos seus pais no seu registro de nascimento, na sua certidão de nascimento. E temos uma enorme quantidade de famílias sustentadas por idosos. E nós estamos diante aí de uma doença que tem uma letalidade muito grande com relação aos idosos. E temos muitas famílias no Brasil sustentada por esses idosos que sustentam os seus filhos e sustentam os seus netos, em razão das aposentadorias, ou porque ainda trabalham, porque ainda mantêm um comércio, ou são também professores, ou têm outras funções, mesmo já aposentados, continuam trabalhando. Então, diante dessa situação complexa das famílias no Brasil, da questão econômica, social, é que eu alertei nesse artigo, já faz um mês aproximadamente, no jornal Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de termos uma geração de órfãos da pandemia. Alguns até criticaram, falando que estava exagerando, mas é o que está ocorrendo agora. Já temos mais de 20 mil mortes, temos várias notícias da imprensa de casais que faleceram. Teve um caso muito triste no Rio de Janeiro, no Dia das Mães, por exemplo, em que a mãe faleceu, o pai faleceu e deixou 4 crianças pequenas órfãs. Provavelmente serão cuidadas por tios, por avós. Na falta desses familiares, podem ir para abrigos. Nós já temos mais de 34 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos no Brasil. E todos os dias tenho visto notícias de pais, de mães, de avós que cuidavam dos seus netos, que estão falecendo. E isso vai comprovando, infelizmente, essa tese de que temos que nos preocupar com os órfãos da pandemia. Doutor Ariel, só para relembrar, o vírus começou na China, na cidade de Wuhan, e os primeiros brasileiros infectados não eram os brasileiros das classes mais simples, ao contrário, eram executivos de grandes empresas ou então pessoas que faziam turismo na Europa.
passar tempo se espalhou pelo país e hoje em dia já atingiu, sobretudo, as camadas mais simples da sociedade, as periferias e os subúrbios das grandes cidades, e hoje em dia já há um movimento de alastramento para o interior. Tanto que as administrações identificaram essa necessidade e começaram a fazer hospitais de campanha para dar conta de atendimento. Com tantas pessoas sendo infectadas e o número de óbitos crescendo sem parar, na avaliação do senhor, quais são os principais desafios no combate à pandemia para essa comunidade, para as classes menos favorecidas, doutor Ariel? Sim, Daniel, nós sabemos da dificuldade, inclusive, de distanciamento, de isolamento social nas comunidades periféricas, até pela forma que as pessoas vivem, em ocupações, em cortiços, em favelas, muitas vezes em 2 cômodos, nós temos 10, temos 15 pessoas. Uma coisa é tratarmos de isolamento social para quem vive em vários cômodos, para quem vive em apartamentos amplos, uma quantidade pequena de pessoas, para quem tem minimamente condições de sobrevivência, tem rendas e possui poupança. Agora é difícil realmente tratar de isolamento social para pessoas que muitas vezes trabalhavam no comércio ambulante para poder, no final do dia, garantir a sua alimentação, garantir o mínimo para o pagamento das suas contas. Por isso a importância da renda básica, que o governo só implantou porque foi forçado pelo Congresso Nacional. A renda básica é uma antiga reivindicação de partidos de esquerda, de entidades sociais, mas infelizmente nunca foi implantada no Brasil, nem mesmo durante os próprios governos do PT. E agora a renda básica se tornou fundamental. Essa epidemia ela tem mostrado que o poder público ele é fundamental, que o Sistema Único de Saúde é extremamente importante. A maioria das pessoas depende dele, são poucas, são uma minoria que possuem planos de saúde, e mostrou também a necessidade tanto de solidariedade comunitária das pessoas umas com as outras, e nós temos visto várias correntes, várias redes, várias atuações, tanto empresariais, mas também de pessoas individualmente, sendo solidárias para garantir alimentação, para garantir medicação para as pessoas mais vulneráveis, e ao mesmo tempo, então, nós temos aí a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com inclusive maiores investimentos que o próprio Congresso Nacional, o governo federal também tem ampliado os investimentos no sistema de saúde, os governos estaduais e municipais também, muitos inauguraram novos hospitais, muitos inauguraram os próprios hospitais de campanha, estão adquirindo respiradores, e o distanciamento social foi exatamente para isso, e está sendo para isso, para que o sistema de saúde vá se estruturando. Nós tínhamos uma projeção do Imperial College de Londres de que, se não tivéssemos nenhuma medida de distanciamento social no Brasil, teríamos entre 500.000 de mortes e 1 milhão de mortes. Se tivéssemos um distanciamento social rígido, teríamos 44 mil mortes. Hoje nós estamos quase com a metade dessas 44 mil. Já temos mais de 20 mil mortes. E não temos um distanciamento social rígido. Por isso que estão tratando sobre até a possibilidade de lockdown, de um fechamento total, né, de uma não circulação de pessoas, nem abertura. Essas medidas que foram tomadas da renda básica, infelizmente temos tido muito problema, pessoas reclamando que não conseguem receber, mesmo pessoas extremamente pobres, fraudes também, pessoas recebendo irregularmente, pessoas utilizando também o RG, CPF de outras. Então nós temos
também as filas na Caixa Econômica Federal, um grande problema, gera aglomeração, gera contaminação, as pessoas sendo humilhadas para poderem receber R$ 600, mas a renda básica foi uma estratégia extremamente importante, fundamental nesse momento. Além disso, garantir a alimentação escolar, nós temos medidas do governo do estado, das prefeituras, para garantir a alimentação escolar, principalmente para as famílias, para as crianças e adolescentes de famílias mais pobres. Eu entendo que deveriam garantir para todas, porque nós temos também muitas famílias que não estavam em situação de pobreza ou de miséria, mas que agora muitas pessoas perderam os empregos, tiveram contratos de trabalho suspensos, são autônomos que não estão recebendo nenhum tipo de remuneração em razão do período de isolamento social e que então teriam, o Estado e a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, de 5 milhões de alunos, estão garantindo um crédito de alimentação para 1 milhão e outros 4 milhões não estão recebendo. Então essa é outra questão importante. Para a população de rua, porque é uma utopia falarmos em higiene e também distanciamento social para a população de rua, se não garantirmos locais adequados para essas pessoas. As entidades têm proposto que os governos aluguem pensões, hotéis de baixo custo para manter essas pessoas isoladas e também para manter idosos que vivem em situações mais precárias de moradia, que não conseguem se isolar em locais que vivem muitas pessoas em poucos cômodos, também possam ser alocados nesses hotéis, nessas pousadas, nessas pensões, para que fiquem mais protegidos nesse momento e que a população de rua, também de crianças e adolescentes em situação de rua, sejam contempladas nesse trabalho. Nós temos mais de 25 mil pessoas vivendo nas ruas apenas da capital paulista, por exemplo. Então é necessário termos essas outras medidas fundamentais na área social que infelizmente estão demorando muito para que as prefeituras, para que os governos estaduais possam adotar. Falando nos governos, doutor Ariel, eu vejo que a Prefeitura de São Paulo e o governo de São Paulo estão bem sintonizados, falando a mesma língua e caminhando na mesma direção. Algumas prefeituras do estado de São Paulo têm postura mais alinhada ao governo federal, defendendo uma flexibilização do isolamento social, defendendo a quarentena vertical e pensando muito no aspecto econômico. Eu gostaria de escutar a sua opinião em uma breve análise sobre o quanto essa falta de sintonia ou de um mesmo discurso tem atrapalhado ou pode atrapalhar na condução das demandas no enfrentamento à pandemia, na sua avaliação. Sim, essa falta aí de entendimento entre todos, porque nós temos um desafio enorme, é o maior de toda a nossa geração. Nós nunca passamos por isso nos últimos anos. É certamente um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. E nós já imaginávamos logo no início, quando você citou aí que as pessoas que chegaram ao Brasil tinham ido passar férias ou tinham ido para negócios na Europa, pessoas então de classe alta. Mas nós já pensávamos naquele período, e muita gente criticou quando o governo de São Paulo, quando a prefeitura de São Paulo e várias outras prefeituras lá no início de março já decretaram, quando eles decretaram já que teríamos distanciamento social, foram muito criticados. Hoje nós vemos que esse distanciamento foi extremamente importante, porque se não tivesse ocorrido, ao invés de 20 mil mortes, nós possivelmente estaríamos com 200 mil mortes hoje, segundo até análises
de pesquisadores, de cientistas que estão debruçados no tema. Agora, é necessário, então, que todas as prefeituras tenham sintonia com os seus governos estaduais, até porque já tem se mostrado que o governo federal perdeu a credibilidade, tanto que os seus ministros da saúde se demitiram, saíram do governo federal, porque viram que o governo federal estava conduzindo essa crise da maneira mais desastrosa possível. Não tanto o governo em si, mas o próprio presidente, o principal representante do governo federal, já que ele mesmo tem desde o início ido contra as medidas dos governadores e das prefeituras. Tanto que precisou o Supremo Tribunal Federal determinar que numa federação, como é o Brasil, com base na Constituição, os estados e os municípios possuem autonomia para estarem decretando essas medidas de distanciamento social, de isolamento e de quarentena, conforme as peculiaridades locais, com base na quantidade de vagas para internação, com base na quantidade de vagas nas unidades de terapia intensiva e com base também na quantidade de respiradores, da própria condição do seu sistema de saúde local em atender as pessoas conforme o ritmo das contaminações. E é isso, então, que precisa ocorrer. As prefeituras e estados precisam analisar a sua realidade local, até porque devem pensar os prefeitos e governadores que uma avalanche de doentes, uma avalanche de corpos, ela acaba com a carreira de qualquer político. Não, nenhuma carreira consegue passar por isso. Se tivermos aí pessoas morrendo na porta dos hospitais, nas calçadas, corpos nas casas, nas ruas, como ocorreu no Equador recentemente, isso acaba com qualquer carreira política e seria um desastre também em termos humanitários. E é esse colapso, essa situação gravíssima, que muitos prefeitos e governadores não querem que aconteça, estão sendo responsáveis com relação à gestão pública. Algumas prefeituras e estados que tentaram flexibilizar o distanciamento, depois tiveram que voltar atrás. Alguns que acreditaram no discurso do próprio presidente de que era desnecessário, voltaram atrás. Até países muito bem estruturados como a Suécia, que não adotaram medidas adequadas de distanciamento, agora estão tendo que adotar. E lá é um país de primeiro mundo, é um país onde as pessoas não vivem em moradias precárias como a nossa. É um país onde as pessoas existem medidas sanitárias. Aqui nós temos boa parte de localidades nas favelas, nas periferias, que sequer tem água, sequer tem luz, sequer tem rede de esgoto. Então imagina falarmos de higiene, de prevenção em locais em que não existe a mínima condição de habitabilidade e condições adequadas de saúde. Então, é necessário que todos estejam aí na mesma linha. Ontem, nós tivemos aí recentemente uma nova conversa entre governadores e também o presidente da República. Parece que está melhorando essa sintonia, mas infelizmente, mesmo depois dessas conversas, o presidente volta a fazer discursos como de que a liberdade é mais importante que a vida. Ora, sem vida não há como ter liberdade. E também pregando novamente o fim do distanciamento social, falando até em ter um decreto federal para acabar com distanciamento social, conversando com times de futebol para que os campeonatos sejam retomados, conversando com empresários para que pressionem o Supremo Tribunal Federal pelo fim do distanciamento social.
Então, o que nós precisamos é que os prefeitos, os governadores, conversem também com os parlamentares, que todas as lideranças importantes da sociedade, elas atuem em sintonia. O Estado de São Paulo criou um comitê especializado com pessoas de alto gabarito. Então, é essas autoridades que nós temos que ouvir, é elas que precisam dar a linha. Eu, você, nós também não somos especialistas, nós temos que ouvir essas pessoas. E a mesma coisa devem fazer os prefeitos e os governadores, devem ouvir os especialistas da saúde, da ciência, para tomarem as medidas mais adequadas para proteger a sua população. A vida é muito mais importante que a economia. A vida é o bem maior, porque você não tem como movimentar a economia se as pessoas não sobreviverem. É isso aí, importantes informações, reflexões e análises do Dr. Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública pela PUC de São Paulo e também conselheiro do CONDEP, aqui de São Paulo, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Doutor Ariel, sempre é um prazer bater esse papo com o senhor, já o convido para uma próxima oportunidade e muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite da nossa equipe. Boa sorte para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço falar com você, falar com os telespectadores da TV Assembleia e sempre à disposição para tratarmos assuntos que são tão importantes nos dias de hoje. Precisamos todos nos unir em prol daqueles setores mais vulneráveis e também acreditando que o distanciamento social nesse momento é a forma mais adequada que todos nós podemos ajudar a sociedade a enfrentar essa que é a pior situação que nós vivemos aí em toda a nossa geração, mas que unidos nós podemos aí sair mais fortes. Muito obrigado mais uma vez, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa, Alesp Conecta.